Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, fiquem junto com a gente aqui para arrebentar toco e fê de chifre queimado. Olha, tem muita gente que diz o seguinte: ai, tadinho do Felipe Martins, foi preso sem provas. O advogado dele, que é um advogado bolsonarista, que está doido para se candidatar agora esse ano, né? Está sempre postando coisas na internet, sempre falando contra ministro do Supremo Tribunal Federal, sempre criticando, sempre falando que não houve nada, que esses camaradas são ditadores e tal. Como um advogado quer ser levado a sério desse jeito? Se você tem um advogado que não inspira confiança, um advogado que quer fazer palanque ao invés de defender o acusado, que ele acusa o próprio juízes. Vocês acham que tem chance de o cliente dele receber alguma benfeitoria? Aliás, o cliente dele estava com medidas cautelares, estava preso domiciliarmente, mas ele não podia fazer certas coisas. E ele vai e comete uma das infrações. Ó, a prisão domiciliar é a prisão light. Quem não gostaria, qual preso no Brasil não gostaria de ser preso na sua própria casa? Bacana. Você tem o seu quarto, você tem o seu ar-condicionado, sua varanda, sua família junto com você, você tem o seu banheiro, sua comida, enfim, é a prisão light, que poucos brasileiros têm. Aí o que acontece? E aí, mas só que para ser preso domiciliarmente, você vai usar tornozeleira, olha, ele não pode usar rede social, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode parecer que está solto. É por isso que é prisão domiciliar. Aí ele vai e começa a mexer na rede social, no LinkedIn. E aí é que ele tenta contato com outras pessoas do rol do Bolsonaro, que estão sendo investigados e que faziam parte do núcleo bolsonarista da época. Ou seja, ele está querendo manter contato ou falar com eles ou alguma coisa. Você não pode manter contato com esse tipo de gente. Porque se a justiça determinou uma coisa e você não obedece, olha, as medidas cautelares são: ficando em lugar da prisão na cadeia, eu faço um contrato com a defesa, faço um contrato com um réu. E digo para o réu, você prefere ser preso na sua casa ou ser preso na cadeia? Aí ele fala, claro, na minha casa. Então é o seguinte, só que para ser preso na sua casa, você não vai usar o seu computador, não vai usar o seu celular, você não vai ficar em rede social, você não vai sair da sua casa, você vai ficar aí dentro. Aí a pessoa vai reiteradamente descumpre isso, desrespeita isso. O Alexandre de Moraes diz, ele é uma das pessoas que não tem respeito nenhum pelo sistema judiciário brasileiro. Não tem respeito algum. Aliás, ele já não tinha respeito pela democracia quando assessorava, ele era assessor internacional do Bolsonaro, o Felipe Martins. Ele foi um dos que redigiu aquele documento de golpe. Ele é aquele camarada que estava fazendo sinal de nazista, quando o presidente do Senado estava fazendo mangofa por trás dele, fazendo aquele sinal nazista. Ele é também homem de confiança do Eduardo Bolsonaro. Sabia de tudo e prometeu fidelidade ao Bolsonaro. Não, ele disse que a família Bolsonaro podia contar com ele, que ele podia ser preso como fosse, mas jamais entregar, como se isso fosse uma honra. Aí, mostrando para a família Bolsonaro que é alguém confiável, que pode ser preso do jeito que for, mas jamais dirá nada. Então, ele tem um total desprezo pelas medidas cautelares e pela justiça brasileira. A verdade é o seguinte, a maioria dessas pessoas que estão do lado do Bolsonaro ou são psicopatas ou narcisistas. O psicopata não percebe, ele não se acha que é errado, nunca vai se achar que é errado. Ele sempre acha que ele está sendo a vítima. Você vê o comportamento do Bolsonaro? O comportamento do Bolsonaro é de uma pessoa psicopata. É aquele que diz, eu nunca errei. É aquele que debocha do sentimento alheio. Os sentimentos só prestam se forem os dele. Ele só chora se for por ele. Então, todas as vezes que você encontra Bolsonaro chorando, nunca é pelos outros. Nunca é, eu estou chorando pela minha esposa, eu estou chorando pelo meu filho, eu estou chorando porque o Brasil está perdido, eu estou chorando porque as pessoas estão morrendo por Covid. Você nunca vai ver isso do Bolsonaro.
O psicopata não tem empatia com as pessoas. Ele só enxerga as pessoas como método para conseguir o que quer, como se fosse uma escada para chegar em algum lugar. É isso que o Bolsonaro planejou, sempre debochou das pessoas. Sempre era, a centralização é nele. Vocês lembram que quando ele foi perguntado para ele se não estava desrespeitando a Constituição, o que ele falou? Eu sou a Constituição. Olha só como um psicopata sempre se vê como a coisa mais importante do mundo. Ele disse, eu sou a Constituição. Do mesmo jeito que o Luís XIV falava, l'état c'est moi, ou seja, o Estado sou eu. Então, essa psicopatia do Bolsonaro, ele arranjava pessoas muito parecidas com eles. Esse Felipe Martins tem um comportamento psicopata. Ele não entende que ele é culpado de nada. Para ele, pode ter matado milhões. Assim como o Bolsonaro, ele sempre vai se colocar como se fosse alguém, uma vítima. Ele é a vítima, porque ele quis salvar, porque ele é o herói. Vocês lembram que o Bolsonaro disse, tem que morrer uns 30 mil. E daí se morrer inocente? Ou seja, não tem qualquer empatia, não tem qualquer sentimento pelos outros. O sentimento é ele. Ele em primeiro lugar. Tudo ele pensa é ele, é tudo para ele, poder para ele. Então esse Felipe Martins é um tipo de gente assim. Só que tem gente que pensa que psicopata é alguém que não controla suas emoções, que psicopata é alguém doente mental, que vão tirar dele sabe, essa responsabilidade do crime. Não. O psicopata sabe muito bem o que está fazendo. Ele não é alguém com transtorno mental que possa dizer, não, ele não tinha controle sobre isso. Ao contrário, o psicopata tem total controle. Ele manipula as pessoas. Ele usa as pessoas para alcançar o que ele quer. Então, é um controle. O psicopata, ele mira o controle, o poder. Nunca é em prol de alguém, é em prol dele, em prol do que ele sabe, do que ele conhece. Vocês lembram que até mesmo quando o Bolsonaro estava como presidente, que tinha o ministro da Saúde do Bolsonaro, que dizia, usem máscara. Ele foi contra o ministro. Ele demitiu o ministro da Saúde, que era médico, que dizia assim, nós temos que nos comportar assim. Ele disse, não, eu não acho assim, eu quero alguém que seja ministro da Saúde que diga o que eu quero. Ou seja, não era a ciência que falava nesse momento. O Bolsonaro determinava o que o ministro da Saúde tinha que falar. E se ele falasse ao contrário, ele desmentia. E ele acabou fazendo o seguinte, olha, esse ministro da Saúde não fala o que eu quero. Esse ministro da Saúde diz que a Covid tem vacina e só tem que ser assim, tem que ser assim. Não, para ele era o que ele queria. Aí ele trocou e colocou o Queiroga no lugar do ministro que aconselhava ele. Por quê? Porque ele queria manipular, ele queria dizer, determinar, mesmo que seja mentira, diga o que eu quero. Você lembra do mesmo jeito que ele fez com o Exército? Ele chamou o ministro Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que era o ministro-chefe da Casa Civil, desculpa, era o ministro da Defesa, e disse o seguinte, vocês vão fazer um relatório, o Exército vai fazer um relatório sobre as eleições. E eu quero esse relatório pronto. Se tem segurança mesmo, tá bom. Aí o Exército fez o relatório, chegou nas mãos do Bolsonaro. O relatório dizendo o seguinte, as urnas eletrônicas são seguras, não tem como colocar um vírus porque ela não tem contato com a internet, ela é auditável, tem como saber e tal. Aí foi essa a resposta do Exército, ou seja, a urna era segura, estava de boa. Aí o que o Bolsonaro falou para ele? Eu detestei esse teu argumento aí. Você tem que colocar alguma coisa aí dentro dizendo que não presta. Ou seja, forçou o relatório para ser do jeito que ele queria. E foi exatamente o que o Exército fez, o que acabou dando também munição para a justiça dizer o Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira também tem culpa, porque ele corroborou com tudo isso. Ou seja, mentiu no relatório para satisfazer os desejos e os pensamentos do Bolsonaro. O Bolsonaro dizia o seguinte, ivermectina cura Covid. Ivermectina é para piolho. Aí o Bolsonaro disse, não, cura para Covid. Aí pronto. Muitos bolsonaristas foram na corda dele. Ele não entendia absolutamente nada de ciência, nada de medicina, mas o importante é o que ele falava. Aí também falaram de cloroquina. A cloroquina cura, a cloroquina é assim. Aí o que aconteceu? Muita gente morreu naquela clínica que era amigo do Bolsonaro, que faziam os experimentos, por causa que, olha, não cura. Cloroquina é para outra coisa, não é para isso. Mas ele não queria saber. Ele queria saber de estar certo.
O problema não é ter razão simplesmente por causa que a ciência não, está certo. Então, o Felipe Martins tem este mesmo grau de falta de empatia. Então, para ele despreza, ele caga. Ah, esse ministro é um fuleiro. Esse negócio do Supremo Tribunal Federal não tem força nenhuma. É o que eu quero. Ou seja, ele acaba saindo um sociopata, acaba sendo esse psicopata e sociopata está ali na questão de o psicopata ele quer controlar, ele quer poder, o sociopata ele mostra para a sociedade esse tipo de coisa. Ele com palavras, com arrogância, né, falando, como o Bolsonaro fazia. E esse Felipe Martins é um homem de confiança do Bolsonaro. É um homem de confiança do Eduardo Bolsonaro. É o cara que sabe todos os pormenores do golpe. Aliás, o Cid sempre falou para ele, esse camarada estava em todas. Ele sabia muito bem. Mas é aquele tipo ele se considera um soldado. Como se fosse o soldado nazista do Hitler. Então ele se considera o soldado nazista do Bolsonaro. Aquele que vai morrer pelo mito. É esse tipo de gente. Perigosíssima. Aí é o seguinte. Agora, quem que entregou o Felipe Martins, para quem não sabe, foi o coronel Wagner Roquelli. O coronel Wagner Roquelli, que trabalhou no Ministério da Educação, ele era o assessor do ministro na época, do Ricardo Valles, que era amigo do Olavo de Carvalho, vocês lembram? E o Olavo de Carvalho não gostava deste coronel, porque o coronel, né, não, de vez em quando caguetava alguns desse perfil mais radical. Porque tem os bolsonaristas que são radicais, mas não tanto, e tem os ultra-radicais. Aqueles que são exagerados, vão quebrar tudo, não sei o quê. E o coronel Wagner informou ao Supremo Tribunal dizendo, olha, o Felipe Martins entrou no meu perfil e estava ali me procurando no perfil, foi visualizado por ele. Ele pediu sigilo, o Supremo Tribunal colocou em sigilo, mas acabou escapando o nome dele na hora que foi para o sistema digital do Supremo Tribunal Federal. E aí, agora, as pessoas descobriram que era um camarada que trabalhava no setor do Bolsonaro que acabou caguetando o Felipe Martins, que tinha descumprido as medidas cautelares. É o seguinte, eu não gosto, eu acho que esse juiz é bandido, eu acho que não sei, o problema é teu. É o juiz que está mandando te prender. Aí você não vai fazer porque acha que ele não tem poder? Ele tem. A gente tem que ser muito realista. Não adianta você dizer, eu não gosto do Moraes, o Moraes é cabeça de ovo. Enquanto ele estiver no poder e estiver coordenando aquela parte, é nele. Aí eu vou bater de frente com o cara. Aí eu vou descumprir mesmo, então eu vou descumprir. Mas você não é nada, tu não tem poder para nada. Tu não manda na Polícia Federal, tu não manda no Supremo Tribunal Federal. Isso é pura psicopatia. Uma pessoa que bate bem, dá bola, não vai fazer uma coisa dessa. Olha o que o Bolsonaro fez. Você está na sua casa, na mansão, todas as regalias. Aí você vai pegar uma solda para coisa, sabendo que aquilo vai acionar. Ou ele testou, ele achava. Talvez o Bolsonaro, eu não sei, mas ele achava o seguinte: se me prenderem, vai acontecer uma revolta no Brasil. Vão se reunir no meio da rua, os caminhões vão parar. Porque ele dizia assim: se eu for preso, o Brasil vai parar. Parou para gargalhar, parou para achar graça. Porque tanto é que o Bolsonaro perdeu a força. Você vê se tem alguém acampado lá na frente do quartel onde ele está preso, da superintendência? Não tem ninguém. Ninguém cantando por ele, ninguém torcendo por ele. Porque as pessoas perderam a admiração, perdeu o brilho. Porque ele tinha brilho, porque gritava aos quatro cantos do Brasil que ele era o fodástico. Eu sou o cara, eu sou fodástico. Aí provou que era o quê? Um frouxo. Aí muita gente desistiu, disse, porra, aquele cara que eu acreditei que era o cara, tal, na primeira demonstração que ele deveria mostrar que era corajoso, mostrou que era um frouxo. Ou seja, do mesmo jeito, é o filho dele, Eduardo Bolsonaro. Vocês acham que ele fugiu do Brasil por quê? Porque eu quero salvar o país. Não, frouxo também. Não enfrenta a situação. Mas eles saíram porque estão sendo perseguidos pela justiça. E o Lula não foi também? O Lula não foi também? O Lula viajou para os Estados Unidos? O Lula pediu abrigo? Não, enfrentou ali. Velhinho, macho. Passou quase 2 anos preso, mas ficou. Ficou e no final provou, porque
Uma hora ou outra, se o camarada está te perseguindo, é pilantra, a coisa vai ser descoberta, porque nem tudo fica para sempre escondido. Mas a situação é que agora a direção da Polícia Federal mandou um comunicado e disse: o Eduardo Bolsonaro tem até tal dia para se apresentar na Polícia Federal, porque ele era escrivão da Polícia Federal, Eduardo Bolsonaro, antes de ser deputado. Ele pediu licença para ser deputado, né? Porque tem essa regalia, os deputados, os políticos têm essa regalia. Se eu tinha um emprego, eu era concursado lá, se eu ganho o Senado, se eu ganho a vaga de deputado, eu posso deixar meu emprego por vários anos, e aí depois eu vou voltar. Passei 10 anos sendo deputado, não, mas tem um emprego garantido lá, não é bacana? Top, né? Só que aí tem um determinado tempo. Ele perdeu o cargo de deputado. Agora a Polícia Federal disse: se você não voltar, vai perder essa sua vaga. Aí ele disse o seguinte: não vou, a resposta dele em vídeo, não vou me sujeitar aos capachos do ditador, dos tiranos, não vou me dobrar, que façam o que quiserem com a minha vaga, com esse concurso aí, que façam o que quiserem. Ei, negócio aqui tá sem energia, olha, eu não vi. Jamais trocarei minha honra por um cargo público, ele disse. Não é essa a questão. Ele disse: não posso voltar porque está tendo uma perseguição. Mentira. Ele não volta porque é frouxo, porque é covarde. Simplesmente por isso. Critica Brasil falando a verdade, doem quem doer. Colabore com o canal. Pix 61 98304 6113. Tchau, pessoal.